Eu gostaria de apresentar aqui o pastor Humberto, a sua esposa Suzy, também está aí. Pastor Humberto, vem aqui na frente, por favor. Pastor Humberto, ele vai estar trazendo a palavra para a gente hoje. Ele vem do Brasil, veio visitar a sua família. É a segunda vez que ele está vindo aqui na nossa igreja. É uma alegria para a gente. Ele esteve aqui ano passado e foi uma bênção. E sempre que ele vem é um prazer para a gente poder ter ele aqui conosco. Pastor, por favor. Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Que bom estar com vocês aqui por uma segunda vez. Eu vim para visitar meu filho que mora em Loveland. E ele está aqui. Deixa eu apresentar primeiro a minha esposa, senão depois eu levo um puxão de orelha. A minha esposa Suzy. O ano passado eu estive, ela não veio comigo. Somos casados há 37 anos, estamos juntos há 40, porque tem 3 anos de namoro nessa história aí. Mas eu louvo a Deus pela vida dela. Tem meu filho Leonardo, que está aqui morando já há 2 anos e meio, Léo. 2 anos e meio aqui no Colorado. E eu louvo a Deus pela vida dele. Temos a namorada dele, a Maria Eduarda. Ela é professora, está dando aula aqui em Denver agora. Começou a dar aula em Denver. Do lado dela nós temos a nossa querida Cris, amiga da Maria Eduarda. Ela é espanhola, mas é professora aqui em Denver também. Começou a lecionar agora esse ano. E temos o Guilherme. Guilherme é filho de um casal querido da igreja onde eu sou pastor lá no Brasil. E ele está em Michigan, mas está descendo para cá também o ano que vem. Parece que o Colorado tem um negócio assim que atrai todo mundo. E eles estão aqui para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Então estou com eles hoje, mas é um prazer estar com vocês novamente. Poder rever o pastor Josué, rever o Renato, que estive o ano passado aqui. E eu disse para o Renato: eu já vim 2 vezes, o teu pastor lá do Brasil não veio nenhuma vez. E o pastor dele no Brasil é muito meu amigo. E eu vou puxar a orelha dele depois quando chegar no Brasil. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade de estar com vocês, para termos esse tempo de meditarmos um pouco na palavra do nosso Senhor e Deus. Eu quero convidar vocês, sem delongas, a abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler apenas 2 versículos para nossa reflexão e meditação nessa noite. Para aqueles que não estiveram aqui o ano passado, eu sou pastor da Segunda Igreja Nazareno em Campinas, em São Paulo, no Brasil. Tenho 33 anos à frente daquela igreja e 41 anos de ministério pastoral. Sou a 3ª geração de pastores já na minha família. Eu louvo a Deus por isso e para mim é um privilégio poder servir a Deus e, acima de tudo, poder pregar a palavra de Deus para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Então, Atos capítulo 16, versículos 25 e 26 nos diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Meus amados irmãos, esse é um texto muito precioso da palavra do nosso Senhor e Deus. E que o Espírito Santo me deu este texto depois de uma experiência que eu tive ali no Brasil há cerca de mais ou menos 2 meses atrás. Era um dia que eu estava de manhã voltando da igreja para casa, e eu atendo na igreja todos os dias pela manhã. E num caminho, falando com Deus, eu uso o carro muito para falar com Deus. É meu tempo de devoção com Deus. Ali eu coloco louvor, ali eu vou adorando o Senhor, ali Deus vai ministrando ao meu coração, e Deus vai falando a minha vida. E naquele caminhar da igreja até a minha casa, cerca de 16 quilômetros mais ou menos, o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração. E ministrou de uma forma muito interessante. A questão de mais ou menos uns 8 meses atrás, eu fiz uma negociação a respeito de compra de dólares para poder viajar para cá, porque lá no Brasil é assim que funciona, e vocês sabem muito bem. A gente tem que se
precaver bem antecipadamente, comprando dólares para poder viajar, porque o nosso dinheiro já não vale tanto. E eu, juntamente com um casal da igreja, compramos uma quantidade de dólares já para vir para os Estados Unidos, para passarmos um tempo aqui nos Estados Unidos. E compramos de uma pessoa conhecida nossa na cidade de Brasília, onde eu nasci e fui criado. E ali, ao comprar aqueles dólares, nós tínhamos a certeza que iríamos receber, porque já havíamos recebido outras vezes, já havíamos feito essa negociação com essa pessoa outras vezes. E no caminho, Deus começou a me incomodar que essa pessoa não conseguiria honrar o compromisso dela. Notícias começavam a chegar dizendo assim, olha, ela não está conseguindo pagar os seus credores, não está conseguindo pagar quem investiu, não está conseguindo pagar quem comprou antecipadamente com ela. E naquela manhã eu havia recebido a notícia que o estado dela era difícil e ela estava devendo para muita gente, havia quebrado porque a pessoa que fazia a negociação com ela chegou a deixá-la na mão e deixá-la sem os recursos, e por isso ela estava sem condições de honrar o seu compromisso. E aquilo havia tomado conta do meu coração. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, você vai ligar para ela. Você vai ligar para ela. Mas você não vai ligar para ela para cobrar dela o valor que ela deve te pagar. Você vai ligar para ela para você orar com ela. Ela precisa de ministração. Ela precisa de oração. Ela precisa que alguém realmente levante uma voz para orar por ela. E naquele momento eu liguei para ela numa chamada por WhatsApp, por vídeo, coisa que eu nunca havia feito, era falar com ela por vídeo no WhatsApp, falávamos sempre por mensagem digitada no WhatsApp, e ela a princípio não atendeu, mas logo em seguida ela atendeu a chamada, e eu comecei a dizer para ela, olha, o Espírito Santo me tocou para que eu orasse com você, para que eu pudesse ministrar ao seu coração. E ali eu pude orar com ela e ministrar ao coração dela. E ela começou a chorar, copiosamente chorando. E eu não entendi o que estava acontecendo. E ela, quando acabou de chorar, e eu acabei de orar por ela, ela voltou-se para mim, e mais tarde ela confirmou essa história. Ela disse assim, pastor, eu estava aqui no meu apartamento, moro no, se eu não me engano, 6º ou 7º andar de um prédio. Havia trocado a minha roupa, colocado uma calça, uma camisa e uma blusa, e eu estava caminhando para me atirar da janela do prédio quando o telefone tocou. E eu olhei e vi que era o senhor. E eu disse, mas o pastor nunca me ligou. E eu não estava atendendo o telefone porque as pessoas estavam me procurando e cobrando e querendo me jurar de morte. Mas quando eu vi que era o senhor, eu decidi atender o seu telefone. E eu atendi. E eu estava esperando que o senhor fosse cobrar de mim um valor que eu lhe devia. E o senhor resolveu orar por mim. E naquele momento meus pés pararam. Eu não continuei na minha caminhada até a janela de onde eu iria me atirar. Ali naquele momento, eu não tive mais coragem de tirar a minha vida. Eu deixei de lado porque houve algo tão impressionante naquele ambiente onde eu estava. A sua oração penetrou naquele lugar, o poder de Deus chegou naquele lugar e Ele me segurou e eu não tive mais coragem de tirar a minha própria vida, coisa que eu estava fazendo já caminhando para a janela quando o Senhor tocou no meu telefone. Meus amados irmãos, quando ela disse isso, eu entendi o propósito de Deus, naquele contato com aquela pessoa. Eu entendi o propósito de Deus, que Deus estava usando toda aquela situação para poder salvar uma vida, tirar uma vida da morte. E onde a morte estava chegando, o Espírito de Deus chegou primeiro, e a vida foi concedida, e houve uma revolução, e uma coisa tremenda, e essa moça, ou essa senhora, que ela tem a minha idade praticamente, ali foi tocada pelo Espírito Santo, e imediatamente, quando eu desliguei o telefone, liguei para Brasília. Eu tenho 2 irmãos que são pastores em Brasília, e uma irmã que é pastora, e disse para minha irmã, corre lá e atende, porque ela precisa de socorro, e ela mora na mesma região que esta moça lá em Brasília. Minha irmã foi até lá, e ela socorreu
socorreu essa moça hoje está na igreja, essa moça hoje está louvando ao Senhor, essa moça hoje está na presença de Deus, porque Deus, Ele é um Deus que faz maravilhas, é um Deus que faz a obra com poder, é um Deus que ama, é um Deus que faz o milagre acontecer, e é um Deus que aparece aonde nós menos poderíamos esperar. Num segundo telefonema para essa pessoa, ela disse: pastor, Deus é incrível. Deus é incrível. Eu jamais poderia imaginar que Deus levantaria uma pessoa a 1.000 quilômetros de distância, porque é a distância da minha cidade até Brasília, 1.000 quilômetros, naquele dia de morte, para orar comigo. E eu só posso dizer uma coisa para o senhor: Deus te usou para salvar a minha vida. E eu louvo a Deus por isso. E essa é a verdade que Deus opera. Nós temos um Deus que Ele tem propósitos. E os propósitos de Deus muitas vezes nós não entendemos. Mas antes do propósito tem o processo. E é aí que a coisa pega. E eu quero conversar com vocês essa noite sobre processos e propósitos. Processos e propósitos. São duas verdades muito presentes dentro da palavra de Deus, que nós precisamos compreender. Que existem os processos de Deus e existe o propósito de Deus. O propósito de Deus está ligado a algo chamado soberania. Deus, Ele é soberano. A palavra soberano significa Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos, ninguém é maior do que Ele, não há nenhuma vontade maior do que a de Deus, não há nenhum poder maior do que o de Deus, não há ninguém maior do que o nosso Deus. O nosso Deus, como cantamos essa noite, é um Deus grande, grandiosíssimo, é um Deus de poder, é um Deus de autoridade. Então, quando falamos de propósito, nós estamos falando da soberania de Deus. É aquele que tem o poder sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. E nós temos que entender essa soberania de Deus. O texto que nós lemos nessa noite, que é um texto muito interessante de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, que era discípulo do apóstolo Paulo, que conhecia o apóstolo Paulo profundamente, relata o momento em que Paulo estava na região da Ásia, e Paulo estava ali andando pela região da Galácia, Frígio-Galácia, diz o texto da palavra do nosso Senhor e Deus, quando de repente o Espírito Santo aparece para Paulo e o impede de pregar na Ásia. Imagina isso. O Espírito Santo impedindo o apóstolo Paulo de pregar a palavra. Parece algo contraditório, mas não é. Está ligado ao propósito de Deus. E Paulo é impedido pelo Espírito Santo. De noite, Paulo ele sonha com alguém e um homem da Macedônia, devido às suas vestimentas, que dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. E Paulo então entende que aquilo era obra de Deus. Ele sai de onde ele estava e vai para a Macedônia. Ao chegar na Macedônia, ele vai se encontrar com uma mulher chamada Lídia. Ali ele vai pregar o evangelho e Lídia vai se converter e se tornar na primeira mulher naquela região da Macedônia a investir na obra e no ministério do apóstolo Paulo, de tal maneira que Paulo é sustentado muitas vezes pelas ofertas que Lídia tinha que ofertar. Depois de Lídia, se você continuar o texto, você vai encontrar a história de uma moça que era adivinhadora. Essa moça adivinhadora, ela estava ali sendo usada por vários homens que nós poderíamos chamar, eram gigolôs espirituais daquela moça. Usavam-na para adivinhações, para que ela pudesse adivinhar as coisas, e eles ganhavam dinheiro em cima daquela magia que a moça fazia. E Paulo vai, ora com aquela moça, liberta aquela moça, e por ter libertado aquela moça da opressão maligna que estava sobre ela, aquela moça então toma consciência, e os seus gigolôs, ou os homens que usufruíam dela, chegam e ficam irritados, porque viram que aonde eles ganhavam dinheiro já não poderiam ganhar mais. Vão às autoridades e denunciam Paulo. As autoridades vêm, pegam Paulo e Silas, chicoteiam, e os levam para um cárcere. E ali eles são colocados num cárcere. O cárcere era um lugar terrível. Era um lugar terrível. Era na parte baixa, era numa parte úmida, não tinha ventilação, não tinha luz. As pessoas que ali eram colocadas eram despejadas naquele lugar.
e às vezes morriam de enfermidades das vias respiratórias, muitas vezes com pneumonia, tuberculose, porque como não tinha circulação de ar e como não havia luz e ventilação, as pessoas então eram colocadas ali e ali elas morriam dessas enfermidades. Às vezes animais vinham e animais acabavam mordendo aquelas pessoas e trazendo enfermidades, e Paulo e Silas são colocados ali. Em momento algum no texto, você vai ver que Paulo e Silas reclamam com Deus, que Paulo e Silas estavam blasfemando contra Deus, ou perguntando para Deus: Senhor, por quê? Por quê? Por que eu passo por essa situação? Porque nós estamos aqui, estamos pregando a tua palavra, acabamos de libertar uma moça, Lídia, se converteu, e agora nós estamos no cárcere. Em momento algum eles fizeram essa pergunta. Se fôssemos nós, talvez fizéssemos essa pergunta para Deus, como muitas vezes já perguntamos para Deus tantas coisas e questionamos a Deus em tantos momentos. Se nós estivéssemos ali, com certeza faríamos algumas perguntas para Deus. Porque muitas vezes nós ficamos olhando para os processos de Deus e não nos preocupamos com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Questionamos a maneira como Deus age, e a maneira como Deus age não pode ser questionada, porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabe como agir, Ele sabe quando agir, Ele sabe o que está sendo preparado para a minha vida, o que está sendo preparado para a tua vida, o que está sendo preparado para a vida de cada um de nós. Ele sabe perfeitamente isso, por isso não podemos e não devemos questionar Deus, mas devemos olhar e dizer assim: Senhor, eu creio em Ti, porque a nossa caminhada é uma caminhada de fé. Não é uma caminhada de coisas que nós vemos. Não é uma caminhada pela razão. Nós não caminhamos com Deus pela razão, pela lógica, na questão de queremos que Deus faça do jeito que nós podemos entender, ou que Deus age de uma maneira natural, como as pessoas gostariam que agisse. Não, o Deus que nós temos é um Deus que age de maneira sobrenatural, e nós às vezes não entendemos, mas devemos crer neste Deus. Crer neste Deus. Paulo e Silas não blasfemavam porque eles criam em Deus. Eles sabiam que estavam passando por algum processo e que naquele processo Deus tinha um propósito. Como na tua vida e na minha vida, às vezes passamos por processos e em cada processo que nós passamos, Deus tem um propósito. Eu posso testemunhar isso para vocês. Eu tinha 18 anos de idade, quando ingressei no nosso seminário ali em Campinas, no estado de São Paulo, já com chamado para o ministério. A última coisa que eu queria ser na vida era pastor, Josué. Não queria ser pastor, dizia: não é para mim, sou filho de pastor. Eu olhava e falava assim: oh, raça miserável, que sofre, e não queria ser pastor de forma alguma. No dia que cheguei para meu pai e disse: olha, Deus está me chamando para o ministério, meu pai quase fez igual o profeta, o sacerdote Eli, quase caiu da cadeira, porque ele disse assim: olha, os teus irmãos, eu acredito no chamado deles, mas vocês eu jamais poderia esperar que Deus iria te chamar para o ministério. E eu fui, ingressei no ministério, estava ali no seminário como aluno interno, e de repente, num dia em que estudávamos de manhã e fomos para o almoço. No almoço eu passei mal na mesa de refeição, tive uma convulsão e me levaram para o hospital e fiquei 3 horas no hospital. Quando voltei do hospital, ao entrar no meu quarto, o reitor entrou comigo, e era um reitor americano muito, muito especial, marcou muito a minha vida. Ele, ao entrar no quarto comigo, eu tive uma outra convulsão e de volta para o hospital, e fiquei 2 dias internados no hospital. Quando estava para receber alta, o médico veio ao meu quarto e disse assim: meu jovem, eu gostaria de te dar uma informação que talvez você não goste. Você está sofrendo de epilepsia. E epilepsia não tem cura, meus amados. Epilepsia não tem cura. E comecei uma batelada de exames, com 18 para 19 anos, fazendo exames e tendo convulsões. E cada médico que eu ia, mas eu ficava para baixo. O último médico que eu fui, ele disse assim: esquece a tua vida, a partir de hoje você não pode mais jogar bola, você não pode nadar, não pode dirigir, você não pode dormir de barriga para cima, tem que dormir de barriga para baixo, você tem que tomar medicações. Eu fui tomar as medicações para epilepsia, Gadernal e Dantal e Epelin, que eram as medicações que eram usadas para epilepsia, e fui tomar, e ali fazendo faculdade de noite e seminário de manhã, ao mesmo tempo estudando. A coisa era muito difícil, às vezes
o professor falava, eu estava lá no outro planeta, porque o epilético é assim que ele vive, a luta dele é uma luta terrível. E a última vez que eu tive uma convulsão, eu estava no banheiro da casa dos meus pais, fui abrir a porta de um armário que era dentro do banheiro de prateleira de concreto, e eu tive a convulsão, bati a cabeça e me arrebentei todinho naquela prateleira de concreto. O epilético, quando volta da epilepsia, ele volta assim, sentindo-se a pior de todas as criaturas, vermezinho de Jacó. Vermezinho de Jacó. Um buraco na alma. Você sente a depressão. Você sente o pavor. Você se sente inútil. Inútil. E voltamos para casa, do hospital nessa última vez. Ao chegar em casa, eu disse para o meu pai: pai, quero que você e a mãe venham e orem comigo. E quero que vocês façam a seguinte oração: ou Deus cura, ou Deus leva. Ou Deus cura, ou Deus leva. Meu pai trancou a porta do quarto, colocou-se de um lado da cama, minha mãe do outro lado da cama. Meu pai pegou um óleo de unção. E a oração que meu pai fez foi assim: Senhor, esse é o nosso filho. Já conhece a Ti como Senhor e Salvador. Se morrer agora, vai estar salvo. Ele está diante de Ti pedindo que eu faça uma oração, e eu vou fazer essa oração, Senhor, porque Ele está pedindo. Para um pai fazer essa oração é muito forte. E ele orou. E o pedido do nosso filho é que Tu possas curá-lo, ou se quiseres, pode levá-lo, porque ele está cansado de tudo isso que ele está vivendo. Eu tinha 23 anos de idade. Naquele dia o Senhor me curou. Eu tenho 61 anos de idade e nunca mais tive epilepsia. Nunca mais tive uma convulsão. Porque nós temos um Deus que é um Deus de poder, um Deus de autoridade, um Deus que nós não somos capazes de compreender, mas nas minhas lutas com Deus, a pergunta que eu fazia era: Senhor, por quê? Por que essa enfermidade? Por que este mal, Senhor? Por que isto, Senhor? E eu não entendia. Mas depois que o Senhor me curou e eu entrei no ministério, já com 23 anos, logo depois da minha cura, eu já fui pastorear como pastor titular, e logo em seguida me casei e tudo mais. Eu comecei a entender por que Deus me deu aquela enfermidade. Eu era muito preconceituoso. Eu dizia que todo mundo que tem depressão era frescura. Que quem tem depressão não tinha o que fazer, por isso tinha depressão. E eu tinha na minha consciência como jovem que aquilo ali era um mal que as pessoas inventavam e que não existia isso. E eu, como epilético, fui entender o que era depressão, fui entender o que é a baixa autoestima, fui entender o que é você se sentir a pior de todas as criaturas, e Deus me levantou no ministério de aconselhamento pastoral, que hoje eu sou capaz de sentar com a pessoa e a pessoa está em depressão, e muitas vezes as pessoas dizem assim: puxa, pastor, até parece que o senhor sabe o que eu estou sentindo. Eu sei o que você está sentindo, porque eu senti a mesma coisa. Eu entendi que Deus me formou naquela enfermidade para poder ser bênção hoje, nos dias de hoje, como pastor, como servo. O meu ministério é baseado no atendimento pastoral. O ano passado, eu e mais 2 colegas fizemos dentro da igreja 1.400 atendimentos pastorais. É uma quantidade exorbitante de vidas sendo curadas, vidas sendo restauradas. Mas eu não teria isto hoje se eu não tivesse vivido a enfermidade no ontem. Deus me colocou num processo para que eu pudesse chegar num propósito. A enfermidade foi um processo. O propósito foi poder ser bênção na vida dos outros. A tua experiência é um processo que Deus te colocou para que no amanhã você possa ser usado para ser bênção na vida de alguém através da tua experiência, através daquilo que você está vivendo, das lutas e dificuldades que você está enfrentando hoje, daquilo que você está tendo que realmente lutar ou batalhar nos dias de hoje. É um processo para que Deus possa te formar e te colocar para ser uma bênção, como fez com o apóstolo Paulo. Impede ele de pregar na Ásia, manda para a Macedônia, ele é chicoteado, é lançado numa cadeia, ali ele está no porão, naquele lugar fétido, naquele lugar úmido, naquele lugar de morte, ali ele é colocado. Paulo não abre a boca para reclamar, Paulo não pragueja contra Deus, mas Paulo chega para Silas e diz assim: vamos louvar a Deus.
Vamos louvar o Senhor. E diz o texto de maneira preciosa e maravilhosa que à meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor, Paulo e Silas adoravam o Senhor, quando de repente aquele lugar foi estremecido, começou a tremer, e algo diferente começou a acontecer ali. O que é que estava acontecendo ali? O poder do Espírito Santo de Deus encheu aquele lugar, como o poder do Espírito Santo de Deus ainda enche os nossos lugares nos dias de hoje, como o poder do Espírito Santo de Deus ainda está pronto a agir nos dias de hoje, e aquilo começou a acontecer, algo sobrenatural. O terremoto veio naquele lugar, as cadeias se abriram, e as pessoas começaram, os presos que estavam ali começaram a se olhar um para o outro e perguntaram: o que é isso que está acontecendo? Porque quando Deus age, é isso que a gente faz, é isso que acontece no mundo. O mundo começa a perguntar: o que é isto? O que é que está acontecendo? E nós podemos nos levantar e dizer assim: é o Deus a quem eu sirvo, é o Deus vivo, é o Deus poderoso. E Paulo e Silas então começaram a ministrar sobre aquelas vidas que estavam naquela cadeia. Aqueles homens com certeza caíam de joelhos e clamavam, e Paulo orava, e Silas orava, e a coisa maravilhosa começou a acontecer. Mas alguém ainda precisava ser salvo: o carcereiro. Quando o carcereiro viu aquela situação, entrou em desespero. Era a responsabilidade dele aqueles prisioneiros. Ele viu as portas das cadeias abertas. Ele viu que as prisões estavam abertas. Na sua mente racional, ele logo pensou: fugiram, já não estão aqui. Então agora vão tirar a vida. Antes que tirem a minha vida, eu mesmo vou tirar a minha vida. Ele pega da espada, e quando ele vai transpassar o seu corpo com a espada, eis que uma voz surge na escuridão. Que coisa tremenda, olha que coisa linda. A voz de Deus aparece nas escuridões das vidas dos homens. Aonde há uma escuridão, às vezes a voz do Senhor vem, e a voz de Deus veio através do apóstolo Paulo. Paulo se levanta e diz: não faças isso, porque todos nós ainda estamos aqui. Ninguém foi embora, ninguém iria embora daquele lugar, porque o poder de Deus era tão presente naquele lugar, que aqueles homens queriam estar ali. Naquele lugar de morte agora havia vida, de sofrimento agora havia alegria, naquele lugar de cativeiro agora havia libertação. E Paulo dá um grito: não faças isso, porque nós estamos aqui. E aquele homem então vai até o apóstolo Paulo, e Paulo começa a ministrar na vida daquele homem, e diz o texto da palavra de Deus que aquele homem, toda a sua casa, ouviram a palavra de Deus e se converteram a Jesus Cristo, pelo poder do Senhor naquela noite, pelo poder de Deus naquele lugar. Há uma coisa que nós jamais devemos nos esquecer, que jamais devemos deletar das nossas vidas: que o Deus a quem nós servimos é um Deus poderoso, e Ele pode fazer qualquer obra, em qualquer lugar, em qualquer situação, a qualquer momento. E Deus, Ele ainda age. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, e será o mesmo Deus para todo sempre, pronto a agir na vida de quem crê, na vida de quem busca, na vida de quem realmente se coloca à disposição dele. Paulo era um homem que era guiado pelo Espírito Santo. Se você deixar que o Espírito Santo guie a tua vida, que o Espírito Santo te dirija, que o Espírito Santo controle as tuas vontades, que o Espírito Santo realize em você os projetos deles, coisas maravilhosas vão acontecer através da sua vida e também na sua vida, porque Deus é um Deus de propósito. Qual era o propósito de Deus com Paulo? Você vai até lá, vidas serão libertas. Mas qual foi o processo? Para chegar até o carcereiro, é necessário que você entre no cárcere. Para chegar a salvar aquele homem, é necessário que você passe por este vale. Os vales que nós enfrentamos na vida não são vales de morte. Não são vales de morte. Não são vales de términos. Os vales que nós enfrentamos nas nossas vidas é preparação de Deus. É o processo de Deus para nos usar de maneira tremenda e poderosa, aonde Ele já tem planejado, aonde já está o propósito dEle, aonde Ele já quer levar você e levar a mim e levar a cada um de nós, para que cumpramos o propósito dEle. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa noite: aquilo que você está enfrentando hoje é apenas um processo. O propósito de Deus vai se cumprir. A palavra do Senhor nos diz: todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você vive com Deus, se você teme ao Senhor, aquilo que você está passando hoje, amanhã você vai se levantar para dar um testemunho, para que outras vidas sejam impactadas, para que outras vidas sejam salvas, para que outras vidas sejam transformadas. Então o teu processo hoje é a glorificação de Deus no amanhã. O teu processo hoje é para que no amanhã Deus te coloque em pé, te levante e você faça toda a diferença aonde Deus quer te usar. Então não desanime, não esmoreça, não enfraqueça, não recue, continue na tua caminhada, continue confiando em Deus, porque o que Deus tem preparado para a tua vida, os teus olhos ainda não ouviram, não viram, os teus ouvidos ainda não ouviram, mas Deus já escreveu, dizendo assim: vai chegar a tua vez e eu vou te usar com poder e autoridade aonde eu tenho planejado para ti. Crês nisso? Crês nessa verdade que Deus tem um propósito para a tua vida? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Se você crê nessa palavra nessa noite, não é tempo de você questionar Deus. Não é tempo de você perguntar para Deus o porquê. Não é tempo de você dizer para Deus: Senhor, não estou entendendo. Mas é tempo de você levantar a tua voz, começar a glorificar a Deus e dizer: Senhor, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Então fortalece a minha vida, fortalece o meu coração, fortalece o meu interior, me fortalece cada dia mais, para que eu continue firme em Ti, e no amanhã eu possa ser usado com poder e autoridade, aonde Tu já tens planejado. Pai, nós queremos colocar cada uma dessas vidas nas Tuas mãos. Tu és o Deus que tem os Teus planos, e como disse Jó, nenhum deles podem ser frustrados. Planos de bênçãos, planos de vitória, planos que só Tu conheces, ó Pai. Mas nós cremos que os Teus planos são planos para nos usar de maneira tremenda e poderosa, aonde desejares e como quiseres, e no Teu tempo e não no nosso tempo. Por isso, Pai, toma cada vida aqui nessa noite nas Tuas mãos. Faz a Tua obra, Senhor. Que cada um possa realmente confiar em Ti, descansar em Ti e compreender aquilo que está no Salmo 23, quando diz: o Senhor é o meu pastor e jamais me faltará. Tu és o nosso pastor, Tu és aquele que nos guia, Tu és aquele que tem um propósito, Tu és aquele que tem a Tua vontade, e nós cremos nisso. Então, ó Pai, que Tu venha sobre cada uma dessas vidas com Teu poder e com a Tua autoridade. Fortalece, renova as forças, renova os sonhos, renova a alegria, renova a esperança, renova cada uma dessas vidas e conceda a essas vidas a Tua maravilhosa graça. Então derrama a Tua graça sobre os Teus filhos, derrama a Tua excelsa graça sobre cada um que aqui está, e que no amanhã possamos ouvir testemunhos de vidas que foram usadas por Ti de maneira tremenda e poderosa. Então, ó Pai, entregamos a Ti essas vidas, entregamos a Ti cada coração, entregamos a Ti cada um desses que aqui ouviram esta palavra, e que Tu possas fazer a Tua vontade se cumprir, pelo Teu poder e pela Tua autoridade, em nome de Jesus Cristo, é o que nós Te pedimos e abençoamos essas vidas. Amém, Senhor. They say this mountain can't be moved. They say this chain will never break. But they don't know You like we do. There is power in Your name. We heard there is no way through. We heard the tie would never change.
Aleluia. Queria perguntar se alguém precisa de uma oração de cura nessa noite. Se você precisar de uma oração, eu estou disposto a orar por você, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Se você está precisando de uma cura na sua vida, não importa o que é, pode vir aqui na frente que eu vou estar orando por você.